Olá, meus amigos, meus cumprimentos a todos. Neste vídeo, nós vamos tratar do crime de favorecimento real, tipificado no artigo 349 do Código Penal. Trata-se de um crime que, estando situado no capítulo no qual se localizam os crimes contra a administração da justiça, então trata-se também de um crime que visa a proteção da administração da justiça e, neste caso, em especial, o interesse que a administração da justiça possui em recuperar, em reaver os bens havidos por qualquer pessoa através de meio criminoso. Tá? Nós sabemos que um dos objetivos da administração da justiça é sempre reaver esses bens quando esses bens, eles de alguma maneira, são obtidos por alguém, pela pessoa, através de meio criminoso. Então, o crime do favorecimento real, ele visa exatamente a proteção deste interesse da administração da justiça. A tipicidade objetiva do crime do artigo 349, ela está assim delineada. Prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Então, o núcleo, no caso, é o verbo prestar, que tem o sentido de fornecer, né? Nesse caso aqui, fornecer. E prestar o quê? Fornecer o quê? O auxílio, uma ajuda, né? Uma contribuição para tornar seguro o proveito do crime, aquilo que a pessoa favorecida obteve por meio criminoso. Veja, interessante é que, do ponto de vista da tipicidade objetiva, não há tipicidade para aquilo que a pessoa obteve por meio de contravenção. É apenas por meio criminoso. Então, por exemplo, se alguém ajuda a tornar seguro o proveito de uma contravenção de jogo do bicho, este fato de ser o produto de uma contravenção não gera a tipicidade do artigo 349, porque o tipo penal prevê apenas o préstimo do auxílio para tornar seguro o proveito do crime. Então tem que ser o fato precedente, tem que ser um fato criminoso. Aquilo que o agente, né, melhor dizendo, aquilo que o beneficiário do favorecimento obteve através de meio criminoso. E em que circunstâncias? Fora das hipóteses de coautoria e também de receptação. A coautoria ela vai existir quando existe por parte do agente uma adesão anterior à ocorrência do crime. Então, se uma pessoa ela adere a um crime que ainda vai ser praticado, contribuindo, ajudando, colaborando, enfim, teremos aí a coautoria, porque a adesão ela é prévia à ocorrência do crime. Tá? E a receptação aqui, ela envolve qualquer das condutas do artigo 180, que são preferentes sobre o crime do artigo 349. Mas se depois de um crime precedente ter ocorrido, e o agente que praticou esse crime precedente procurar alguém para favorecer-lhe, né, tornando seguro o proveito desse crime precedente, e essa pessoa, depois de o crime precedente já ter sido realizado, então, adotar alguma postura que represente um auxílio para tornar seguro o proveito deste crime, então aí teremos o crime de favorecimento real do artigo 349. Então, prestar auxílio para tornar seguro o proveito do crime, fora dos casos de receptação e de coautoria. Este é o crime
de favorecimento real, cujas penas cominadas são de 1 a 6 meses de detenção e também, cumulativamente, pena de multa. A tipicidade subjetiva inerente ao crime de favorecimento real exige a presença de dolo específico na conduta do agente. Ou seja, o objetivo deste préstimo de auxílio, desta colaboração, que é dada posteriormente a um crime precedente, praticado pela pessoa favorecida, o objetivo, o propósito tem que ser o específico de tornar seguro o proveito do crime, não servindo qualquer outra motivação para este préstimo de auxílio. Se o préstimo de auxílio for, por exemplo, que a pessoa gostava muito da outra, é outro motivo que não serve. A motivação que vai gerar, o dolo que vai gerar o tipo penal do 349, por quem presta o favorecimento real, é o dolo de tornar seguro o proveito do crime. Portanto, dolo específico. Alguns exemplos práticos para a gente entender bem essa dinâmica do artigo 349. Alguns exemplos práticos, então, do crime de favorecimento real. Emprestar, por exemplo, emprestar uma conta bancária para que a pessoa favorecida esconda nela o dinheiro havido por algum meio criminoso. Então, o sujeito pega, subtrai, frauda alguém, etc., e o dinheiro que consegue com este crime de roubo, de furto, de estelionato, enfim, o crime que seja, vai e pede emprestada a conta bancária de alguém que lhe empresta a conta para botar esse dinheiro e lá deixá-lo escondido. É um exemplo, então, você emprestar a sua conta bancária para que alguém esconda nela o dinheiro que conseguiu através de um meio criminoso. É um típico crime de favorecimento real. Um outro exemplo, emprestar o seu próprio nome, para registrar no seu nome determinado bem que outra pessoa, a pessoa do favorecido, também houve como meio criminoso. Quem empresta o nome nessas circunstâncias acaba sendo popularmente conhecido como a pessoa do laranja, Então, o laranja é tipicamente uma pessoa que vai praticar aí o crime de favorecimento real nestas circunstâncias, quando a sua prática seja a de emprestar o seu nome para nele registrar um bem, um produto que tenha sido obtido pelo favorecido através de meio criminoso. Claro que sempre tendo conhecimento da má procedência desse bem. Então, estamos falando aí destas hipóteses práticas caracterizadoras, em princípio, do crime de favorecimento real. Os sujeitos do crime. O sujeito ativo do 349 é qualquer pessoa, em princípio, qualquer pessoa pode prestar esse auxílio para tornar seguro o proveito do crime de outrem, desde que, exceto então, desde que não seja coautor do delito, não tenha aderido a este delito antes dele acontecer, incorrendo daí na figura lá do artigo 29 do Código Penal, então que não seja coautor do delito, ou que não seja receptador, que a conduta caracterizadora da atitude do agente, tipificadora da conduta do agente, não encontre guarida no artigo 180 do Código Penal. Então, qualquer pessoa pode ser sujeito ativo do crime de favorecimento real, exceto o coautor do crime ou o receptador do produto. Como sujeitos passivos, nós vamos ter primariamente o Estado, porque é o Estado responsável pela administração da justiça, A administração da justiça ela é responsabilidade do poder público, portanto, do Estado. E secundariamente, como vítima secundária, nós teremos então a vítima do crime precedente,
aquela pessoa que de alguma maneira, ou entidade, que foi despojada daquele bem e que depois o favorecedor real auxiliou para que fosse este produto tornado seguro, né? atuando de forma a favorecer o autor daquele crime precedente. Então, favorecimento real ele terá como sujeito passivo sempre, primariamente, o Estado, e em caráter secundário, a vítima daquele crime originário do qual resultou o produto que foi tornado seguro pelo favorecedor real. A consumação do crime do artigo 349, ela se dá no momento em que o auxílio é prestado, né? Se o auxílio consistir em uma atitude revestida de permanência, por exemplo, como emprestar uma conta bancária, o crime continua sendo realizado enquanto não cessar a permanência. Mas a partir do momento que o auxílio ele é prestado, ali já está consumado o delito. E se de fato, com o empréstimo deste auxílio, o agente do crime precedente, ele conseguiu de fato tornar o proveito seguro, então neste caso nós já estaremos numa fase de exaurimento, porque é um resultado já posterior ao momento da consumação. A consumação se dá exatamente no instante em que o auxílio é prestado, e se o auxílio se der na forma de permanência, como normalmente acontece, então, neste caso, persiste a consumação enquanto não cessar a permanência. E se, de fato, o objetivo de tornar o proveito do crime precedente realmente seguro, se isso acontecer, se esse propósito for atingido, e aí teremos uma situação caracterizadora do exaurimento. É possível falarmos em tentativa do crime do artigo 349? Pensamos que sim, né? Pensamos que seja possível se o agente ele é obstado, ele é travado no momento em que inicia o préstimo do auxílio, mas ainda não chega a concluir, né? Não chega a concluir o auxílio. E aí eu cito um exemplo aqui para a gente ilustrar, para a gente ter uma ideia do ponto de vista prático, como poderia se dar esta hipótese de tentativa. Se o agente, né, se o favorecedor real, ele é flagrado quando está depositando o dinheiro do crime de outro na sua conta, para torná-lo seguro, não chegando a conseguir consumar o depósito. Imaginemos que ele seja flagrado lá na boca do caixa, fazendo esse depósito com o propósito de tornar seguro o proveito daquele crime praticado precedentemente por outra pessoa. Temos aí um exemplo claro, então, em que teria iniciado a execução do préstimo do auxílio, mas não teria conseguido consumá-lo por circunstância alheia à sua vontade. Claro que na vida real isso é provavelmente muito difícil de vir a acontecer, essa tentativa, mas para pensarmos em tese, sim, ela é possível, e esse exemplo ilustra aí o que seria o caso de uma tentativa na hipótese de favorecimento real. E por fim, meus caros, para completar o vídeo, a ação penal, no crime do artigo 349, ela é sempre pública incondicionada, né? Então, a titularidade para o seu exercício é do Ministério Público incondicionadamente. Então, havendo justa causa para o oferecimento da denúncia e deflagração da ação penal, o Ministério Público é o titular para fazê-lo. É isso, meus caros. Então, até o nosso próximo vídeo. Um abraço a todos.